Bom dia, caros alunos, caras alunas do terceiro ano do Colégio Miguel Couto. Meu nome é Paulo Supimpa, sou professor de Física e Filosofia e coube a minha missão de preparar para vocês uma apresentação sobre Aristóteles. Já de antemão peço desculpas porque ficou um pouco longa, mas Aristóteles realmente tem muita coisa a se dizer dele. Além do que, eu já tinha começado a preparar essa apresentação sem saber que Platão já tinha sido dado. E eu gosto de fazer uma associação entre os dois. Assim, enquanto você vai estudando Aristóteles, já vai lembrando de Platão. Dito isto, vamos tentar aí dar um máximo de normalidade à nossa vida estudantil, educacional, até que essa situação difícil passe. Que seja uma lição para todos nós e também um motivo de perseverar. Então vamos lá. Eu gostaria de iniciar a aula 5 mostrando o quanto as obras de Platão e Aristóteles se relacionam, convergindo em vários pontos, mas também divergindo em outros. E até de maneira antagônica mesmo, aguda, de acordo com o tema abordado. Dessa forma, enquanto você vai estudando um, vai lembrando do outro, como eu já falei. Aristóteles foi discípulo de Platão e aluno da academia durante aproximadamente 19 anos, eram amigos, inclusive. Mas Aristóteles, em dado momento, rompeu em boa parte com os ensinamentos platônicos. E tudo indica que, após a morte do mestre, passou a elaborar o seu próprio sistema filosófico de forma mais intensa e justamente a partir de uma crítica ao pensamento de Platão, sobretudo na teoria das ideias. Então, vamos lá. Em 1511, Rafaelo Santi, conhecido como Rafael, deu os últimos retoques numa obra-prima de sua autoria, que fica na parede, está hoje na parede do Vaticano. Sua pintura, a Escola de Atenas, famosíssima, representa no grande estilo da Alta Renascença uns 20 filósofos, artistas, políticos, matemáticos e outros personagens da Grécia antiga e clássica. Algumas figuras estão em profunda contemplação, outras discursam para um pequeno grupo de atentos ouvintes, umas poucas olham por sobre os ombros de algum grande pensador que escreve algumas palavras num papel, mas logo logo o olhar é atraído para os dois personagens no centro da cena. O venerável Platão, calvo, de barba grisalha e roupas harmoniosas, caminhando ao lado do aluno, do seu principal discípulo, inteligentíssimo, inclusive o único que Platão permitia que lecionasse na academia. Aristóteles, cujos cabelos e barba curtas, castanhos, fazem lembrar um rude lenhador. Mas o mais impressionante é como Rafael apresenta a mão direita de ambos. A mão direita de Platão apontando para cima, para o seu reino das ideias, das formas perfeitas, enquanto que Aristóteles aponta para o chão, para a terra, o nosso lugar terreno, né? Então você já vê aí a distinção entre um dualismo transcendental e um realismo imanente que veremos a seguir. Destaca-se também dois outros personagens que você pode ver meio que abaixo à esquerda, a figura de
Hipácia ou Hipátia, a mulher bela, filósofa, política, matemática, astrônoma, professora, palestrante, que teria sido assassinada cruelmente por um grupo de religiosos fanáticos e fundamentalistas. Veja que Hipátia é a personagem que olha para você, a única ao lado do próprio Rafael, à direita, lá no canto da pilastra. Ele desenhou esses dois personagens, ele próprio e Hipátia, apenas esses dois, olhando para fora do quadro. Relatos históricos dizem que foi uma forma de protesto contra as políticas e o luxo praticado pelo Vaticano, pelos cardeais, pelo Papa, enfim, pela administração da então toda poderosa ainda Igreja Católica. No slide 3, eu devo preveni-los de que não devemos começar a estudar Aristóteles, inclusive em confronto com Platão, sem que a gente lembre de algumas noções. Uma importantíssima é a noção de metafísica. O que seria metafísica? O termo não é aristotélico, ele não usou esse termo quando escreveu, é posterior. O que hoje chamamos de metafísica era chamado por Aristóteles de filosofia primeira. Seria a ciência que se ocupa com as realidades que estão além das realidades físicas. A metafísica não possui fácil e imediata apreensão sensorial. Os elementos dela não são sensorialmente percebíveis, como os objetos sensoriais do mundo material no qual nós vivemos. Então, metafísica, meta, além, física, natureza, os elementos que estão acima, além da natureza. No slide 4, nós temos a definição, depois você lê com calma esse pequeno texto, de ontologia, porque alguns autores afirmam que tivemos um Platão metafísico e um Aristóteles ontológico. Metafísica nós já vimos. Ontologia seria a ciência que pode lidar com especulações sobre a essência e causa das coisas, como as coisas dos processos físicos, químicos, biológicos, sociais. E a ontologia estudaria coisas como espaço, tempo e evento. Lembrando que muitos consideram Platão como sendo o pai da espiritualidade ocidental, ou, segundo outros mais agudos, pai da própria religiosidade do Ocidente, uma vez que Platão serviu de ponto de apoio para a sistematização da autoproclamada filosofia cristã medieval. No slide 5, você vê um quadrinho escrito que metafísica e, particularmente, a ontologia são conceitos ligados diretamente à nossa capacidade de abstração racional. Você lembra da frase na porta da Academia de Platão? Não passe por essa porta quem não souber geometria, justamente porque Platão acreditava que a geometria nos dava uma melhoria na percepção abstrata, na capacidade de abstrair. Bem, como você aprendeu em Platão, ele recebeu influência decisiva da religião órfica e pitagórica, alimentando muitas vezes mais fé do que a ontologia dialética. Já Aristóteles pretendeu indubitavelmente dedicar maior rigor ao discurso puramente teórico-científico, buscando distinguir bem o que se fundaria unicamente no logos daquilo que se funda em crenças místicas.
No slide 7, você tem uma rápida definição de racionalismo, lembrando Platão, e empirismo, que lembra um pouco Aristóteles, embora não se possa dizer que ele tenha sido completamente o empirista, mas alguns dizem que ele teria plantado as primeiras sementes do empirismo que viria depois, né? Lá na Inglaterra, etc., como veremos mais tarde. Eu gostaria que você observasse a figura, onde você vê o racionalista analisando um objeto, tendo como base unicamente o seu raciocínio. E o empirista já busca um instrumento para ver melhor, busca o laboratório, ou seja, fazer a experiência. No slide 8, você vai ver aí a diferença entre imanência e transcendência. Depois, pause e leia o texto, a definição mais exata. Gostaria de lembrar que o filósofo Platão reconheceu a diferença entre uma realidade imanente e uma outra transcendente. Estabeleceu a distinção entre essas duas, digamos, entre aspas, realidades. Uma realidade terrena, material, sensível, e outra realidade metafísica, imaterial, suprassensível. Realismo, Aristóteles. Idealismo, Platão. Realismo pressupõe uma investigação baseada nos fatos. O real está acima do ideal. É a primazia do objeto no ato de conhecer. O conhecimento se dá pelo que o objeto é e permite conhecer. E o idealismo? Metafisicamente, ideal se opõe a real. Ideal, aquilo que satisfaz a todas as exigências do pensamento, mas aqui lhe falta a realidade, a existência.